Bem, irmãos, então, Mateus 10, verso 34. Não cuideis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer a paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim, os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que ama a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que ama a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Rodrigo já trabalhou esse texto com os irmãos semana passada. E eu falei que, à medida que os senhores vão ministrando aqui, qualquer um que ministra aqui, né? Deus sempre vai falando alguma coisa no meu coração, e tem que ser assim, porque vai falando no coração de vocês também, não é? Mas Deus me levou a pensar algumas coisas a mais que, acredito eu, por falta de tempo, o Rodrigo não aprofundou. Então eu vou continuar. E quando eu falei que eu ia continuar, ele falou: caramba, mas eu tinha separado esse texto para falar e na hora eu não falei, porque Deus levou para outro caminho. Então, mas se Deus falou no meu coração por esse caminho, Ele quer que fale, né? Só que a hora não era semana passada, era agora, ok? Então, eu acredito que vocês já entenderam que a questão da espada aqui não está ligado à violência, à dissensão no sentido de contenda, mas sim no sentido de fazer separação. Alguém tem dúvida disso? Acredito que não, né? Foi o que o Rodrigo explicou meio que rapidamente na última semana. Só que eu quero que vocês prestem atenção em como se dá essa dissensão, na dinâmica dessa dissensão, é onde eu quero trabalhar com vocês. Qual é a dinâmica dessa dissensão? Vamos no livro de Efésios. Efésios 6. Se eu não me engano, é o verso 17. É o 17. No contexto, né, do capítulo 6 de Efésios, Paulo começa a falar da armadura do Espírito. Ele faz analogia com um soldado, né? Então ele fala: tomai o capacete da salvação. Ok. Ele fala para você se cingir da verdade, para você vestir a couraça da justiça, para você embraçar o escudo da fé. Mas ele usa uma analogia que é que eu quero destacar. Quando ele vai falar do capacete, ele fala: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Talvez o único que já me ouviu falar sobre isso aqui foi o Marcelo, que eu falei com ele em particular, em outra ocasião. Mas a palavra grega que é usada para espada, lá no livro de Mateus, é Makarian. Makarian, pessoal, é quase como se eu pudesse dizer que é um facão. É uma espada curta. Não é a mesma espada. A gente vai voltar aqui nesse texto, mas vamos, só para vocês entenderem, vamos lá em Lucas capítulo 2. Verso 34, se não me engano. Deixa eu ver se é isso mesmo. É, 34. Aqui, a Bíblia está narrando o momento que Jesus foi ser apresentado no templo, seguindo as leis judaicas. Lá no templo tinha um profeta, um homem chamado Simeão. E Deus tinha prometido a ele que ele não morreria sem ver o Messias. E quando ele vê Jesus, o Espírito testifica no coração de Simeão que ele está vendo o Messias. E aí ele agradece, ele fala: agora eu já posso morrer em paz, porque meus olhos viram a salvação de Israel. E aí, mas só que ele não para aí, ele continua falando. E em algum momento ele fala assim, ó:
E Simeão os abençoou, a quem? Os pais e a criança, né? Jesus. E disse a Maria, sua mãe: eis que está posto para queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado, e uma espada transpassará também a tua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Eu vou ler numa outra versão que eu gosto mais, que é na Revista e Atualizada, Almeida Revista e Atualizada, que ele fala assim: Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que esse menino está destinado tanto para a ruína, quanto para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada transpassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Algumas Bíblias, se não todas elas, e alguns teólogos vão falar que essa referência da espada para Maria são os sofrimentos que ela sofreria ao ver Cristo ser crucificado. Eu não concordo com isso da parte de análise do texto, porque o contexto não me permite. Ela está falando, antes, o texto hoje está falando o seguinte: olha, ele vai ser levantado para a ruína e levantamento de muitos em Israel. Aí depois, no final, ele está falando assim: para que se manifeste os pensamentos do coração. Aí no meio, ele vai falar: porque você vai sofrer, Maria. Percebe que é como um texto, seria um texto esquizofrênico, no sentido de ele falar assim: olha, ele vai fazer divisão em Israel, ele vai separar os pensamentos e corações, e Maria, você vai sofrer. Tem conexão com o sofrimento de Maria? Tem. Mas aonde eu acho que os teólogos e os estudiosos falham é não analisar que ele tem uma outra interpretação conjunta a esta. Então, eu não vou dizer que está errada a interpretação que a maioria das Bíblias de estudo vai apresentar, mas vou dizer que ela está incompleta. Aqui, espada, que é traduzido no português, a gente pode pensar que é a mesma espada de Mateus 10, que é a mesma espada de Efésios, e não é. Como eu falei, Mateus 10 e Efésios é Macária. Macária é uma espada curta, é quase como se fosse um facão, que era muito usada para você degolar e abater animais, no sacrifício, por exemplo. Agora, essa daqui é ranfaia. Ranfaia, não sei se já viram algum filme com aqueles soldados muçulmanos, né? Aquela cimitarra grande, curva, né? Aquela é ranfaia. Ranfaia é uma espada maior. Ranfaia não é uma espada que qualquer um possa usar. Ranfaia é uma espada usada por alguém treinado para usar a espada, um profissional. Quando você começa a analisar isso, guardem isso no coração. Vamos agora em Hebreus. Aí depois eu vou fazer vocês entenderem tudo até onde eu quero chegar. Você foi em Hebreus capítulo 4. Provavelmente, eu não me lembro de cabeça. Porque a palavra de Deus, 12, né? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer ranfaia ou macaia? Macária. É mais cortante do que qualquer macária, né? De 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. Percebe que, apesar de ser macária, ela tem uma proximidade muito grande nesse final com ranfaia de Lucas 2? Sim. Porque ele fala de discernir pensamento. Percebe como, então, aquilo ali, a espada que transpassará, pelo contexto e pela proximidade do texto, não é só o sofrimento de Maria. Não é só o sofrimento de Maria. Quando você vai, eu não sei se dá tempo de a gente ler isso. Vamos lá, Mateus 4. Tá fluindo bem, eu acho que vai dar tempo. Vamos em Mateus 4. A seguir, é do mesmo. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus,
manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Eu não vou continuar todo esse trecho aqui, porque provavelmente o próximo estudo que eu vou conduzir vai ser em cima desse texto. Mas só esse primeiro já me dá a oportunidade de trabalhar com vocês o que eu quero agora. Cristo está falando assim, olha, a palavra, ele usou a palavra, e a palavra é o que lhe bastava em relação àquilo que Satanás ofereceu para ele negar o propósito de vida dele. Basicamente é isso, né? Eu já ouvi muitas vezes, em muitos lugares, as pessoas citarem o uso, agora em Hebreus, da espada do Espírito como uma arma de ataque. Por quê? Porque o cara faz uma analogia achando que o escudo da fé é uma arma de defesa. O livro de Hebreus ele é mais explícito quanto isso. Ele diz que a fé como escudo é para você deter os dardos inflamados do inimigo. Realmente é uma, digamos assim, é um utensílio de defesa a tua fé. Só que a espada, pessoal, aí eu quero que vocês raciocinem com esse exemplo de Cristo. A espada não é usada aqui para atacar Satanás. É isso que eu quero que vocês abram a mente de vocês e enxerguem isso. O que é macária? Eu falei, é um facão que pode ser manejado por qualquer um. É um utensílio comum para ser usado por qualquer um. A palavra que Deus está nos entregando é uma palavra que qualquer um, desde o mais humilde até o mais acadêmico, o com estudo, sem estudo, a pessoa simples, a pessoa humilde, ela pode usar. Ela se apropria dela, ela consegue manejar. Ela tem a aptidão vinda do Espírito Santo de Deus para manejar. É diferente de ranfaia. Ranfaia é aquela espada que é manejada pelo profissional. Ali você tem uma situação onde Deus está impondo a Maria um ministério. Ela seria mãe daquele que viria a morrer por todos nós, pelos nossos pecados. Quando Maria foi chamada, né, cheia de graça entre as mulheres, né, ela falou, mas quem sou eu? Né? Parafraseando, quem sou eu? Eu sou só uma menina. Né? E aí, como é que vai ser isso? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou passar por isso? Né? E ela se dispôs a passar por isso pela fé. Assim como José se dispôs a passar pelo que ele passaria, pela fé. E Maria recebeu isso, não sabendo naquele momento quais seriam as consequências de receber esse ministério. Então Deus colocou diante dela, né, algo vindo pela soberania dele, que iria lhe rasgar a alma duplamente. Primeiramente, como a maioria das pessoas interpreta, o sofrimento que ela veria Cristo passar, faria ela sofrer. Por quê? É mãe, né, pessoal? Todo mundo aqui tem mãe, sabe como é que as mães se preocupam conosco, né, nas pequenas coisas, né? E quem é mãe entende duplamente isso, né? Como a gente se preocupa e zela pelos filhos todos os dias, né? Ela ia passar por isso, fato. Só que dentro do contexto está dizendo que essa espada manejada por um profissional, por alguém treinado, ela iria permitir fazer a divisão em Israel. Iria separar Israel entre aqueles que iriam para a ruína, digamos assim, e aqueles que seriam resgatados, vamos parafrasear, né? Em outro momento ele disse que ela faria discernir. E Maria passou por isso. Por quê? Qual era a grande luta de Maria naquele momento? E que foi se mostrando mais feroz à medida que o ministério de Cristo começou a se revelar para os homens. Que ela não era só a mãe de Jesus de Nazaré, mas a mãe do Cristo. Isso implicava o quê? Fazer uma distinção que o maior relacionamento que ela teria com ele era de ser salva com o Salvador. Porque Maria também carecia de quê? Salvação.
Ao ponto de Cristo deixar isso bem claro. Quando ela, Maria, e os irmãos vão procurar por ele em Cafarnaum, falam, sua mãe e seus irmãos estão aqui. Ele fala, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Cristo não amava a mãe? Amava a mãe. Cristo não tinha um relacionamento com a mãe? Tinha. E a gente vê isso bem claro nas bodas de Caná, que é em João 3. Aonde ela chega para ele e fala assim, acabou o vinho. E que tem eu contigo? Mulher. Quando ele fala que tenho eu contigo, mulher, irmãos, não é uma ofensa. Não é uma ofensa de Cristo para ela, né? No entanto, ele estava falando assim, ó, peraí que não é chegada a minha... Ele fala isso, né? Não é chegada a minha hora. Se ele falou assim, não é chegada a minha hora, e 2 minutos depois ele vai lá e faz. Por que você acha que ele fez isso? Porque era a mãe. Mas ele tinha um propósito. Pessoal, ele tinha um propósito. Eu quero que vocês entendam que Deus é um Deus relacional. Deus é um Deus sinérgico. Eu falo isso aqui direto. Deus é um Deus relacional. Deus é um Deus sinérgico. É aquele Deus que espera Moisés. Vamos lá, Moisés no Monte Horebe. Deus falando, acho que foi Ferreira falou ontem, né? Ó, vamos descer que o povo se corrompeu. Aí Moisés fala, não, peraí Deus, não destrói o povo não acaba com o povo não faça a nação a partir de mim não, né? Tem misericórdia daquele povo. Irmãos, Deus, um Deus soberano, onisciente. Você acha que ele não sabia que Moisés falaria aqui? Você acha que Moisés realmente convenceu Deus de uma coisa que ele não sabia? Ou você acha que, vamos trazer a linguagem de hoje, né? Ou você acha que Deus jogou verde para Moisés? Aí Moisés, vou descer lá e vamos acabar com tudo, né? Aí Moisés, não senhor, não faça isso. Aí, era isso que eu ia ouvir, Moisés, beleza. Vocês estão entendendo? Aí Jesus está na boda do Caná, a mãe chega para ele, aí ele, ó, que tem eu contigo, mulher? Né? Ó, entenda que eu sou o Salvador. Você precisa de salvação. Que eu tenho um ministério. Porque a hora que a cruz chegar, né, eu não vou desistir da cruz por você. Porque imagina, ver a mãe chorando. Quem gosta de ver a sua mãe chorando? Né? Sua mãe sofrendo. A mãe, ele viu a mãe sofrer por ele. A mãe estava na cruz. Ela, Maria Madalena, Isabel, se não me engano, João. Estavam na cruz, aos pés da cruz. Ele estava ali, tanto que ele fala, né? Mulher, eis aqui teu filho. Né? Filho, eis aqui a tua mãe. Ou seja, dando a responsabilidade para João cuidar dela. Na cruz ele se preocupou com ela. Mas ele não desistiu do propósito da cruz para que ela não sofresse ou não chorasse. Então, esse ministério, irmãos, às vezes, o chamado que Deus tem para nós é como essa espada. Quem está manejando essa espada? Deus. Deus está fazendo a divisão através do ministério de Cristo. É Deus que está... Não é ela que está manejando essa espada aqui. É Deus que está manejando essa espada. Agora, quando você olha em Mateus, eu vim trazer espada, já não é a mesma espada. Ou seja, já não é a espada de Deus operando na história e discernindo os corações. É a, como é que eu vou dizer? É a autoridade de manejar isso na medida que o homem consegue manejar através da palavra. E aí a espada menor. É o facão que qualquer um usa. Não é a espada profissional do guerreiro. É aquele facãozinho. E como é que Cristo manejou essa espada enquanto homem? É aí onde eu quero que vocês entendam. Foi partir do conceito de Hebreus. Aquela espada que é capaz de discernir entre junta e medula. Irmãos, a espada é a mesma macária, que é capaz de discernir entre junta e medula. Parece para vocês que é uma espada de ataque? Não é. Ela é capaz de discernir entre junta e medula? Ela é capaz de discernir entre junta e medula, entre alma e espírito.
quando Satanás fala assim, nem só, quando ele fala assim, transforma essa pedra em pão. Se tu é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Aí Cristo fala assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele usou a palavra de Deus para modificar a única ferramenta que Satanás teria para tirá-lo do propósito, a sua carne. Só para não perder o fio da meada, eu já te passo. A espada do Espírito, irmãos, você a saca, você a usa como um harakiri, aonde você mortifica a tua... Satanás está falando no teu ouvido. Tá vendo aquela mulher ali? Vamos pegar um exemplo, né? Casamento. Eu sou casado. Aí, tá vendo aquela mulher ali? Olha, eu acho que ela... né? Tá te dando condição. Isso, né? Tá te dando mole, né? Aí eu... espada do Espírito, né? Efésios. Vou em Efésios. Não, eu sou para minha esposa o que Cristo é para a igreja. Mata a carne. Poxa, alguém me oferece uma propina, né? Aí eu vou lá em Tiago, aqueles que buscam, né, ficar ricos, caem muito sem laço. Aí eu, harakiri, espada. Porque, irmãos, o diabo não pode tocar em você, essa é a questão. Né? O diabo não pode tocar em você. Ele vai lançar armadilhas no teu caminho. E toda vez que você sacar a espada, raciocine, poxa, eu estou matando a minha carne. Eu estou matando a minha carne. Né? A minha carne não vai prevalecer. E aí você... essa espada que vem confrontar a tua carne é o que faz você discernir o indiscernível. Sabe o que é entre junta e medula? Entre alma e espírito? É discernir o indiscernível. Espada de decisão. Ou seja, ela vai fazer você perceber algo que mundanamente você não perceberia, ou estando no mundo você não perceberia. A natureza caída do teu caráter, a tua dependência de Cristo. Por isso que lá em Mateus ele fala, olha, eu vim trazer espada. Que espada que ele veio trazer? Olha, cada um de vocês agora vai ter um cutelo, né, que vai fazer você discernir que você não é mais aquela mesma pessoa. E que você não pode ter mais os mesmos relacionamentos que você tinha antes. E que você não pode estar mais na mesma estrutura. Você não pode costurar o pano novo no velho. Você não pode colocar o vinho novo no odre velho. Não funciona. Não funciona. E aí, isso invariavelmente provoca a dissensão que está lá em Lucas. Provoca a dissensão que aparece no próprio Mateus. E aí sim você maneja a palavra da verdade. Quando você declara uma palavra para alguém, você tá dando para ele uma macária. Toma aqui a macária. Aí aquele cara, é ele que decide se ele vai usar uma macária ou não quando o diabo vier tentar ele. Não é você que vai... Você não vai estar lá, irmãos. Essa que é a questão. Você não vai estar lá no deserto do cara. Alguns momentos você vai estar com essa pessoa, mas em outros momentos não. Né? Quando ele estiver lá sozinho no Vale da Sombra da Morte, é ele e Deus, pessoal. E a espada dele está aqui, ó. Né? Está aqui na cintura. Se ele vai sacar ela e usar para mortificar a carne dele e fazer com que o diabo, e cumprir aquela palavra, né? É ele que vai fazer, ele que vai fazer uso dessa espada. Por isso que eu fiz questão de dizer, olha, macária qualquer um pode usar. Qualquer um pode usar. Não precisa de estudo, não precisa de super teólogo, não, super espiritual. Irmãos, é a palavra viva e eficaz. Você ia falar alguma coisa, Marcelo? Não, respondeu já. Já respondi? Tá bom. Ficou claro isso, irmãos? Ficou, assim, eu tô com muito sono, tô lutando aqui, mas tem coisa que eu não entendi, vou ter que conversar depois. Não. Por exemplo, eu anotei aqui o que eu anoto são as coisas. Lute. Macária, beleza. Agora outro nome eu não anotei, que é em referência de Lucas. Ranfaia. Hã? Ranfaia. Ranfaia. Ranfaia.
Hanfaya. Hanfaya. Não, é grego, cara, não tem nada a ver com o inglês. Essa macaia é como se fosse como se você usar o julgamento contra mim mesmo, contra a minha carne. Quando a gente fala assim, ó, tem misericórdia com o próximo e julgamento para mim. É só para diminuir a bola da tua carne quando você está sob tentação? Não é. Você usa a espada do Espírito, por exemplo, em relação às promessas. Quando a tua carne... Vamos lá, eu não ia falar isso aqui não, mas Deus está falando, fala. Eu estou num período muito prolongado de jejum e oração, muito intenso mesmo. E aí, nos últimos 2 dias, cara, eu fui tentado por Satanás, igual o Cristo no deserto, nos sonhos, cara. Nos sonhos. É por isso que eu falei que a próxima vez eu vou conversar sobre essa passagem de Mateus 4. Mas, dando um pequeno spoiler aqui, né? Em 2 dias seguidos. No primeiro dia, foi como se Satanás estivesse dizendo assim, olha, tudo aquilo que você está plantando, tudo aquilo que você está semeando, tá vendo que não está dando em nada? Ó, tá vendo que você não está colhendo os resultados que você está colocando diante de Deus? É porque Deus não valoriza você não, cara, eu valorizo. Tipo, vem pra mim. Olha só, o vem pra mim não é assim, né? É aqui por inferno. Não, tipo assim, pô, abandona isso aí, cara. Isso aí não tá dando em nada, entendeu? A sua fé não tem propósito, né? Pô, aquilo que você pensa que é um ministério não tem resultado. Os dons que você pensa que você tem não tem alcance que você pensa que deveria ter. Ou seja, cara, não sonho, cara. Aí eu acordei, cara, na hora quando estava acontecendo, cara, eu creio nisso. O Espírito Santo me acordou. Não é isso. Né? Aí veio o meu coração, Salmo 126. Aquele que vai levando sua semente, né? Chorando e louvando. Isso, volta ceifando. Né? Por quê? Porque qual é a mensagem que ele me falou no sonho? Satanás, abandona a tua semente, velho. Eu falei, não vou abandonar. E no dia seguinte, a mesma coisa, cara. Só que engraçado. Eu falei assim, cara, Deus me ama mesmo, cara. Cara, Jesus me ama, cara. Sabe por quê? Pô, eu tive o privilégio de ser tentado por Satanás e poder testificar de Deus, cara. Assim como Cristo teve. Isso é um privilégio. É igual o João e Pedro falando, tivemos o privilégio de sermos açoitados em nome de Cristo. Por quê? Porque no segundo dia, ele já não foi essa tática. Já não foi mais abandona a tua semente, né? Olha, se tu é filho de Deus, por que você está passando por isso? Então não é, cara, você vem para mim, né? No segundo dia já não foi assim. No segundo dia foi, pô, você é um hipócrita. Porque aquilo que você diz que você vive, olha aqui, essa situação aqui, você falhou. Olha nessa aqui, você pecou. Olha, exatamente. Aí já foi pro outro lado. Entendeu? Ele já foi pro outro lado. Já falou, cara, já não dá, essa daqui já não funciona. Cara, exatamente o que ele fez com Cristo. A gente vai estudar isso um pouco mais. E todas as... Aí quando eu acordei, de novo, quando ele começou a falar isso, eu acordei. Aí eu suado às vezes, né? Cara, acordei assim, eu falei, caraca, como é que é? Aí eu fiquei lembrando, né? Fiquei lembrando do sonho. Eu falei, como é que é? Sou hipócrita. Aí eu lembrei de Apocalipse, né? Caiu aquele que é o acusador. Eu falei, cara, ele é um acusador. E ele é um mentiroso. Aí lembrei, outra passagem, o diabo é o pai da mentira. Cara, aplicação disso para o que eu estou pregando hoje. Exatamente aquilo que eu estou falando. Quando eu acordei, peguei o Salmo 126, né? Aquele que leva a tua semente chorando. Aí a minha carne, senão a minha carne ia comprar essa mensagem. Aí quando chegou a segunda vez, eu peguei o Harakiri ali, a Macari e Apocalipse. Não, o diabo é um mentiroso. Né? Você está entendendo? Pois não, Ferreira. Faça seu comentário. Me chamou a atenção aqui que eu estava pensando sobre isso. Eu até queria comentar essa passagem no também. Eu falei sobre oração de jejum, intimidade com Deus. Sim. E eu acho que até no jejum, muitas das vezes, a gente está fortalecendo o cachorrinho, que o Rodrigo faz esse comentário, né? Que
cachorro da carne, do espírito, do qual você alimenta mais, que vai prevalecer. Aqui, nesse trecho de Mateus 4, diz que Jesus ficou 40 dias no jejum, só que aí no finalzinho diz que ele teve fome. Sim. Então, eu acho que é um momento que no meio da espiritualidade dele, foi um momentozinho em que o cachorro da carne foi lá e deu uma mordida no cachorro do espírito. E aí o Satanás vem. O jejum, irmãos, o jejum. Eu não acredito que eu tenha passado por isso agora, depois de 29 dias de jejum. Eu acredito que não foi agora, nos últimos 2 dias que isso aconteceu. Nunca tinha acontecido antes. Aconteceu agora, depois de muitas e muitas semanas. Né? Por que agora? Né? Por que agora? Porque depois de um certo tempo, o jejum ele ajuda você a... Eu preciso explicar melhor isso, talvez eu tenha que fazer um estudo sobre isso. Depois de um certo tempo, você negando a sua carne, você dizendo não para a carne, você está sublimando a alma, você está dizendo assim, carne, olha só, a minha alma tem inquietudes, ela quer o prazer lascívio, ela quer o orgulho, ela quer poder, ela quer tudo aquilo que não presta, né? Só que a maior necessidade que você tem como ser humano é o quê? Respirar e comer. Assim, se alimentar é uma das básicas do ser humano. Quando você pega essa que está no topo da pirâmide e você começa a negar ela, todas as outras elas perdem força. Por quê? Porque a tua carne ela começa a focar a energia dela para aquilo que é essencial. E se ela está focando a energia para aquilo que é essencial, depois de um tempo, e você nega esse essencial, ela não tem mais para onde olhar. Você começa... Isso tem acontecido comigo nos últimos dias. Eu até testemunhei isso para o Rodrigo. Mandei uma mensagem para o Rodrigo. Falei, Rodrigo, está acontecendo isso. Isso que involuntariamente eu não estou conseguindo me concentrar em outras coisas que não sejam a Bíblia, em oração, e o que Deus quer, na igreja, ao ponto de eu estou tendo que me esforçar muito para cumprir minhas obrigações profissionais. Por quê? Porque, caramba, eu tô tão assim, caramba, Deus, mais de Deus, aquela coisa que eu falei, mais de Deus. Por quê? Porque a carne já não tem mais voz nenhuma. É uma experiência, irmãos, que eu gostaria que todos vocês tivessem. Só que é uma experiência que eu não posso ter por você. Eu posso testemunhar aqui que isso acontece, para você, caramba, eu quero isso também. E aí você vai correr atrás disso, né? Vai ser um caçador de Deus, vai ter a fome de Deus. Tá ok? Da passagem que Paulo falava, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Amém. Vamos encerrar porque 25 vai ter uma reunião aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode conversar depois, em separado, ou a gente continua tendo esse tipo de conversa. Eu involuntariamente vou continuar um pouco nisso, porque eu vou entrar em Mateus 4 na próxima vez que a gente for estudar, tá bom? Vamos lá. Marcelo, quer orar, por favor? Nosso Senhor Deus, a ti toda honra, glória e louvor.